hoje temos um mega bate-papo diretamente do Sul com a Maria Loren. E se você está aqui, quer aprender sobre construção de produtos financeiros de uma maneira mais estratégica, fique aqui com a gente. E não se esqueça de você que está começando ali na carreira de produtos, fazendo uma transição. Clique aqui nesse QR Code, que tem um curso sobre descoberta de produtos, que é muito importante para você que está nessa área ou até mesmo já trabalha e ainda não sabe como que funciona o processo de discovery. Gente, clica aqui e já garanta o seu curso. É muito rápido e tem certificado, tá? No final. Bom, Lori, que prazer ter você aqui na mesa fazendo esse bate-papo comigo. Gente, eu trabalho com a Lori já, conheço ela no mercado de trabalho e é bem bacana essa troca que a gente tem sobre Open Finance, sobre produtos. Fala um pouquinho, Lauren. Conta pra gente como que foi entrar na área de produtos. Foi assim, do nada, ou você já começou na área de produtos na sua carreira? Bom, quero agradecer, né, o convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui contigo, né? A gente que, além de dividir trabalho, divide um pouquinho da vida também, né? Verdade. Então, quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa contigo. Comecei na área de produtos, não caí de paraquedas, porque depois eu soube que eu queria trabalhar com produtos, Legal. mas a minha formação não é em tecnologia. Eu sou administradora e, gente, você não precisa ser técnico para trabalhar com produtos, Isso é tá? legal Isso que é você muito fala. importante, exato. Porque todo mundo fica, né? Qual que é a sua formação? Eu preciso fazer tecnologia? Exato. Então, você é formada em ADM. Eu sou formada em ADM, e aí me formei em administração, mas não queria ir para aquele mercado tradicional da administração, né? E aí comecei a me pós-graduar em gestão ágil de projetos. E aí comecei a estudar um pouquinho sobre agilidade e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, eu tive uma transição de carreira na empresa que eu trabalhava, que é uma cooperativa de crédito, né? Do mercado financeiro, uma instituição regulada pelo Banco Central. E aí eu trabalhava na área administrativa deles e surgiu uma oportunidade para eu trabalhar como gerente de projetos na época. Então, eu estava me pós-graduando, surgiu Isso há essa quanto tempo, oportunidade. Lori, que você trabalhava lá com projetos? Vai fazer 4 anos. Já vai Legal. fazer 4 anos. E aí, de repente, veio um projeto, que na época era um projeto, né? Depois se tornou um produto, que é o Open Finance. Então, na época, eu ia trabalhar com o Open Finance como um projeto. Comecei trabalhando como gerente de projetos no Open Finance. E comecei a me aprofundar muito naquilo, né? E aí, acabei me tornando uma referência ali de Open na Unicred. E quando a Não só gente... na Unicred, tá, gente? Mas a Loren é referência de Open Finance no Brasil. Ah. Não só na Unicred. E aí, assim, daí me tornei, migrei para a parte de produtos, né, efetivamente. E aí comecei a me capacitar também, fazer outras especializações específicas para produtos, né? Legal. E comecei a participar também do ecossistema do Open Finance no Brasil, que é a estrutura de governança que a gente tem hoje do Open. E aí estamos aí, desde tem mais de 3 anos já que isso Legal. aconteceu. E estamos aí até hoje. Fiz uma outra migração agora, fui para uma outra cooperativa maior. Mas sigo trabalhando nessa vertical de Open Finance, né? Amo, De sou muito produtos. feliz trabalhando com produtos, né? Legal, você falou de 2 temas que tem bastante peso, né? Trabalhar com produto, então uma pessoa que é formada em ADM migrou ali para a área de produtos, fez uma transição. E também um tema que é muito novo no mercado, que é o Open Finance. Porque Exato. é um tema complexo, eu sei também, trabalho também com Open Finance, inclusive conheci a Loren nesse mundo do Open Finance, né? E conta assim pra gente como que é esse desafio, porque o primeiro produto que você construiu, então, foi já com Open Finance. Foi. Já foi com o Open. E o Open, ele já é um produto que ele é bem complexo, Sim. né? Então, é uma iniciativa que todas as instituições que são reguladas pelo Banco Central participam. E é uma iniciativa do próprio Banco Central, né? Então, comecei trabalhando no Open e já fui me aprofundando. É um produto que ele é bem complexo. E, para mim, assim, começar construindo um produto regulatório, de certa forma, nesse aspecto, foi um pouco mais tranquilo, porque existe toda uma regulação que você precisa atender. Então, eu me aprofundei muito inicialmente na parte regulatória do Open, até que a gente conseguisse implementar. E aí, depois, né, quando o Open Finance, gente, só para contextualizar, né, o Open Finance é uma forma regulada das instituições financeiras, né, que são reguladas pelo Banco Central,
trocarem dados entre si. Então, hoje eu sou uma cidadã que tem eu sou bancarizada, por exemplo, né? Eu tenho conta corrente, eu tenho cartão de crédito, eu tenho operações de crédito. Então, eu posso trocar os meus dados de uma instituição para outra. Então, eu tenho conta na Unicred e no Bradesco. Movimento nas duas, eu consigo mandar dados tanto da Unicred para o Bradesco, quanto do Bradesco para a Unicred, né? E aí é uma forma das instituições financeiras conhecerem, né, a vida do seu cliente, né, do seu cooperado, no caso das cooperativas, né, de uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Então, o Open Finance é justamente essa possibilidade de troca de dados, né? Bacana. E tem uma complexidade quando a gente fala de compartilhar dados, existe toda uma padronização a ser seguida, né? Sim. E quando a gente fala de regulamentação, tem uma agenda muito desafiadora do Open Finance. Então, para você que está na cadeira de produtos ali, que trabalhou com a parte regulatória, então a Laura, ela teve uma oportunidade não só de olhar para o regulatório, como também uma parte estratégica, né? E a gente vai falar desses Exato. 2 temas aqui, que vai ser uma conversa muito bacana. Mas falando um pouquinho ali mais do regulatório, né? Para você, qual foi o maior desafio, assim, trabalhar em um produto que é regulatório e que o seu stakeholder é o órgão regulador, o Banco Central? Sim. É muito desafiador, né? Principalmente quando a gente parte, assim, daquela premissa de que as instituições financeiras no Brasil hoje não têm todas a mesma capacidade, né, de desenvolver uma solução de uma maneira igual, né? A gente sabe que a gente tem instituições muito maiores que detêm a grande maioria do mercado e as cooperativas, elas têm crescido, né? Mas a gente ainda está nessa ascensão. Então, foi muito desafiador no sentido de terem muitas frentes no Open Finance, muita coisa acontecendo, a gente ter um time limitado ali e precisar entregar aquela solução. E a gente ter um cronograma regulatório muito robusto, muito também desafiador, assim, porque a gente tem que, às vezes, fazer as coisas em alguns prazos recorde ali, né, que a gente precisa. Então, acho que esse foi um dos grandes desafios, assim, a gente ser uma instituição pequena, né, de certa forma, assim, comparado com outras que a gente tem no mercado, e entrar nesse ambiente regulado, né? Porque uma vez que você entra ali no ambiente regulado, você é cobrado de maneira muito similar às outras instituições, porque daí Sim. passa a ser regulatório. E aí, depois de um tempo, ainda se tornou mais complicado, porque à medida que o Open Finance foi amadurecendo no Brasil, né, a gente. O Banco Central, né, junto com a estrutura de governança, começou a criar outros mecanismos para fazer esse controle de como que as instituições estavam se comunicando, porque é sempre de um para um. E aí, imagina que é um ecossistema de 800 instituições precisando se comunicar, e esse ecossistema precisa funcionar, né? E é uma iniciativa que ela é muito grande e precisa ter credibilidade, né, no Brasil, porque da mesma forma, claro, o Open Finance não tem uma adoção como o Pix, por exemplo, porque é muito diferente. Mas a gente corre o risco, né, de acabar daqui a pouco descredibilizando, porque é difícil de usar, Se porque... tiver muito incidente, bugs ali, Exato, né, problemas. porque não tem problema, porque não funciona e já é complexo, né? Então, todo esse contexto regulatório, ele é muito desafiador. E não só para a nossa instituição, que é pequena, para as grandes também, né? Sim. Então, são muitas frentes paralelas acontecendo também. É realmente muito desafiador, mas a gente cresce muito, muito, assim, trabalhando com produtos regulatórios, porque além de você construir produto, você tem que começar a entender um pouquinho de regulação, né? O que é um normativo, como que eu interpreto esse normativo. Às vezes, né, não vou dizer como que eu pego uma brecha, mas assim, eu quero fazer uma coisa. Será que não tá no regulatório? Será que tá Será que eu posso ou constando? não? Eu Será sofria que eu muito posso ou disso. não? Exato. E aí, a gente acaba também adquirindo outras habilidades, assim, até um pouquinho de compliance ali, a gente pega esse lado também, porque realmente pega muito, é muito importante, né? A gente é muito cobrado por isso, né? Ver ali as resoluções normativas, tudo que sai, Exato. tem todo esse acompanhamento que precisa ser feito e uma gestão também de informes. Exatamente. Tem tantos assuntos aqui, várias perguntas que ficam na minha cabeça conforme você foi falando, mas trazendo um pouquinho para o dia a dia com o time de produtos, né? Que a gente tem ali o time de tecnologia, que é os engenheiros que nos apoiam na construção ali, né, de algo regulatório. Como que era para eles, assim, de repente chegar uma demanda que tinha uma data que era bem desafiadora? Como que você lidava e como que você pode, né, até explicar para a galera que está nos assistindo, como que é essa flexibilidade para a gente lidar com o time técnico e manter,
né, um ambiente, assim, mais saudável. Sim, sim. O que eu posso dizer, assim, é que mesmo que às vezes fosse caótico, porque às vezes não só em construção de produto regulatório, né? A gente tem um ambiente um pouco caótico, eu acho que vai muito do tom que a gente, como liderança ali do time, vai usando com o pessoal que trabalha junto com a gente, sabe? Trazer muito esse senso de que existe sim um dinamismo e que, assim, não tem nada que a gente possa fazer para controlar isso. O que é previsível, a gente controla, então a gente vai organizando o roadmap ao longo do ano. Mas aquilo que a gente não tem essa previsibilidade toda, a gente tem que lidar. Então, eu acho que é muito a forma como a gente leva as coisas para o nosso time de desenvolvimento e como que a gente traz segurança para eles de que, gente, vai dar tudo certo, vamos parar, se for necessário, a gente reprioriza, se for necessário, a gente ajusta uma frente estratégica que a gente está trabalhando aqui para tocar uma frente regulatória, porque a gente é cobrado por isso. Então, eu acho que é muito a gente, como alguém que lidera um produto, ter esse jogo de cintura e começar a perceber tudo de uma maneira muito sistêmica para que você consiga entender que prato que você vai deixar cair, porque nem sempre você consegue manter todos ali, para você lidar com essas surpresas, né? Com aquilo que não é necessariamente planejado, né? E assim, a gente leva isso, quando a gente trabalha com produto regulatório, a gente se fortalece muito, porque hoje é muito complicado você ficar planejando o produto a longo prazo, porque as coisas mudam muito rápido, Muda, né? Exatamente. Então, eu acho que é muito o tom que a gente traz, e eu acho que uma coisa que funcionou bem, a gente quebrar em pequenos times. Então, a gente tem o Open Finance, a gente tem muitas frentes, e é uma prática comum das instituições hoje, né, do Open. Então, você quebra em pequenos times e você vai realocando os desenvolvedores ali nas frentes que estão mais pegando fogo, né? Então, acho que quando a gente trabalha com esse time um pouquinho menor, é um pouquinho mais fácil, sabe? De você conseguir fazer a gestão, organizar ali aquela entrega. Então, esse modelo de trabalho, ele funcionou e ainda funciona muito bem pra gente. Legal, você falou de um ponto importante que às vezes a gente pensa, né? Meu time tá com pouca capacidade, a gente não vai conseguir atender toda a demanda. E às vezes a galera pensa que aumentando o time que você vai resolver o problema. Não, e às vezes não é, às vezes você acaba gerando outros problemas quando você cresce muito o time, né? Sim, exatamente. E a gente, porque em algum momento ali do processo, se você começa a crescer muito o time, daqui a pouco ou vai faltar demanda de trabalho, ou o trabalho vai engargalar lá num ponto que você não vai ter capacidade para atender ali. Então, tem momentos, né? A gente precisa também sempre prezar pela qualidade de vida das pessoas, né? Mas tem momentos que a gente vai precisar dar uma acelerada, mas quando não precisar, a gente mantém aquele fluxo de trabalho normal, mais tranquilo. Mas, assim, eu acho que é muito sobre priorizar as coisas e ter um pouco de inteligência, de lógica ali para poder entender que prato que você vai deixar cair. Porque, gente, nem sempre, né? Vida real aqui. Vida nem real de sempre... um produteiro, hein? Exato, nem sempre a gente vai conseguir deixar todos os pratos ali em pé, então a gente vai ter que deixar algum cair, né? E eu acho que é muito disso, assim. E também essa parceria que a gente tem. Eu acho que é muito... Uma coisa importante é muito senso de propósito das pessoas, sabe? Elas entenderem o que elas estão fazendo, do impacto que vai ter. Trazer o time pra perto, né? Exato. O time também tá convencido de que aquele produto vai ter um impacto, né? Na vida do cliente lá na ponta. Exatamente. Então, assim, ó, eu tô desenvolvendo aqui uma parte muito pequena. Então, mas qual que é o todo que eu tô desenvolvendo, né? Então, é muito importante a gente trazer sempre esse senso de ver o todo, de entender o propósito daquilo que a gente faz, né? Então, até para quando a gente precisar ajustar a rota, a gente ter um pouco mais de tranquilidade com o time e trazer essa confiança para eles também, né? Legal, boa. Falamos bastante aqui do regulatório e ele acaba ensinando muito, né? Mas vamos falar um pouquinho também de pontos estratégicos de negócio ali na frente de Open Finance. Eu trabalhei já com a Lore, como eu comentei, e ela vem atuando numa frente muito bacana de Open Finance, falando de estratégia, casos de uso, gerar impacto para a vida dos clientes, porque muita gente fala, nossa, tem uma Open Finance, compartilhei meus dados e nada aconteceu. Mas com um produto que a gente acabou trabalhando juntas é diferente, né? O sim. PFM quer falar um pouquinho de como que foi a construção do gerenciador financeiro, até para explicar para a galera o que é o gerenciador financeiro e como que foi esse desafio para você na frente de Open Finance. Uma vez que a gente entrou nesse ambiente regulado, né, a gente começa a pensar estrategicamente o Open. Não que a gente não estivesse pensando antes, mas a gente começou a efetivamente colocar em prática algumas coisas.
E o Open Finance, ele é um meio para trazer dados, para trocar dados. Então, assim, o Open Finance, por si só, ele não vai entregar valor sozinho, né? Então, naturalmente, a gente precisa entender que eu vou ter um benefício compartilhando os meus dados. Senão, eu não vou compartilhar dados. Para que eu vou compartilhar, né? Então, a primeira entrega de valor que a gente teve foi o gerenciador financeiro, que foi justamente essa possibilidade do usuário agregar suas informações de conta que ele trouxesse, né, para a Unicred. Então, ele poderia visualizar ali todos os saldos dele consolidados, o extrato dele de uma maneira consolidada, os gastos dele de uma forma categorizada e os cartões também, as informações de cartões dele, né? Então, e assim, o gerenciador é um mundo, né? Tem muitas coisas que a gente pode fazer com o gerenciador. E ajuda muito, Então, né? Porque imagina, o cliente tem várias contas, exato. precisa saber onde ele tá gastando mais, com o que ele tá gastando mais. O gerenciador financeiro, ele já ajuda o cliente a ter essa visão mais consolidada, né? Exatamente. E tu sabe que recentemente saiu o dado de que a gente tem, em média, 6 contas. Cada Caramba. brasileiro tem 6 contas. Então, assim, imagina tu ter que usar vários aplicativos para fazer essa gestão. Fica complicado, né? Então, o gerenciador, ele traz essa possibilidade quase que em tempo real. E no Open, com a iniciação de pagamentos, a gente consegue também fazer transações internas, né? Entre essas contas. Então, cada vez mais é trazer essa centralidade, né? Trazer o usuário para dentro do nosso aplicativo, né? Da nossa solução financeira. Legal. Quando você fala ali de público-alvo, né? Quando a gente pensa, né? Quem vai ser o cliente lá na ponta que vai estar utilizando os nossos produtos. E é bem interessante trazer isso para a galera que vai construir um produto. É muito bom você conhecer o seu produto e conhecer quem é o seu público também. Quem vai Exato. utilizar, qual que é a dor que você está resolvendo. Quando a gente fala aqui na prática de um gerenciador financeiro, a gente comentou, né? Tem aí uma pesquisa que saiu que as pessoas têm mais de 6 contas. Em média, ali, 6 contas. Em outros bancos. Conta pra gente, né? Como que você chegou ali na descoberta do seu público-alvo no produto e qual que é a dor, de fato, né, que o seu produto está resolvendo? A gente trabalhava com um público muito específico, né, que é um público mais voltado para a área da saúde e um público de alta renda. Então, é um público bem específico, assim, considerando que a gente tem na população brasileira, né? E aí a gente tem uma área de experiência do cooperado, uma área bem robusta na Unicred de experiência do cooperado, que faz toda essa análise, Legal. que elabora o perfil, todas as personas. Então, assim, todos os nossos designers, eles têm muito... É o time de design mesmo. de design e de especialistas de experiência. Então, Legal. assim, a gente tem... E de pesquisa também, que é muito legal. Então, assim, a gente é muito munido com informações sobre o nosso usuário. Então, assim, na hora da gente resolver sobre uma funcionalidade, definir uma regra de negócio, a gente entende realmente o que é mais interessante para ele, né? Claro que tem o nosso papel, né, de estudar. A gente, como alguém que trabalha com produto, eu preciso conhecer o meu público, eu preciso entender quais são as dores dele para pensar uma solução que, de fato, vai resolver aquela dor. Mas a gente tem muito apoio do time de experiência. Então, todo esse mapeamento, essas pesquisas, elas são muito úteis, né? Então, a gente sempre fez algumas concepções, assim, foram muito, muito legais. Até para definir, assim, um pouco do roadmap do que a gente tinha para o PFM. E o nosso público, ele é um público que, imagina, né? Público da saúde. Então, o cara tá de plantão num dia, às vezes várias horas acordado, e aí entra numa cirurgia, ou às vezes é um plantonista que tá ali, cara, numa emergência, nunca se sabe como é que vai ser o plantão dele, né? Então, e é um público que é muito atarefado. Eles não têm muito tempo para ficar resolvendo coisinhas simples. Na área da saúde acaba muito tempo, né, gastando ali, cuidando dos pacientes e eles têm essa dificuldade, tem esse interesse muito grande que eu vejo em cuidar das suas finanças, mas tem essa questão do tempo. Exatamente. E aí a gente é algo que, assim, não só dentro do gerenciador, mas que a gente preza como um todo, né? É justamente essa questão de cuidar da vida dele, assim, dar um carinho, dar um cuidado para essa vida financeira dele, trazer uma assessoria que realmente vai ajudar e vai resolver o problema dele, porque ele não é um cara que tem tempo para ficar parando e ficar 2, 3 horas numa central de relacionamento ou, enfim, para conseguir um atendimento. Então, tem que ser tudo muito rápido. O gerenciador é algo que, assim, tá na palma da mão dele, né? Perfeito. Então, ele consegue ver todas as finanças dele ali de uma forma centralizada, entender, ver quais os pontos que ele consegue ajustar, né? E algumas das funcionalidades que a gente estava prevendo são justamente alguns insights para ele, né? Em que a gente vai dizer para ele, olha, você tá gastando mais aqui, você gastou muito mais esse mês em compra, você gastou muito mais esse mês em transporte.
será que daqui a pouco não é interessante você dar uma ajustada nas suas finanças ou o seu saldo tá negativo em tal conta, né? Então, a ideia é que a Dá gente esse traga input, esse... né? Pra ele não precisar ficar pensando ali, porque não tem tempo, né? Exato. Então, assim, você tem saldo passível de investimento, esse dinheiro tá parado na sua conta. Você não quer investir com a gente? Olha as nossas opções, a gente tem aqui uma aplicação interessante para você, sabe? Então, acho que é muito a gente conseguir facilitar para que as finanças acabem não tomando tanto tempo e que seja algo efetivo também para a vida dele, né? Perfeito. Realmente resolvendo a dor do cliente com produtos. Bem legal. Exato. E me chamou muita atenção quando você falou do time de design ali que faz, né, as pesquisas, conhece ali o produto. Nem toda empresa acaba tendo essa área, Não. né? Eu acredito que é uma área estratégica, mas às vezes por conta de recurso, por momento mesmo da empresa. Mas conta pra gente como que era, em que momento que você, eu entendo que vocês faziam muitas coisas ali em conjunto, mas qual que era o momento que você acionava o time design para fazer essas pesquisas? Por exemplo, eu quero lançar um produto novo. Qual que era o momento exato que você acionava essa galera? Era desde o conceito ali, início de tudo, ou depois, era o Desde a discovery? concepção até o final. Desde a Concepção concepção até o final, assim, a gente fazia o discovery com eles, fazia algumas inceptions também. Então, assim, é um time que nos apoiava muito de uma maneira que a gente pensasse fora da caixa, Legal. sabe? Porque às vezes a gente fica muito num viés que é nosso. É porque ainda mais Tem que ser desse numa jeito, forma como que financeira. é isso? Porque na minha cabeça funciona assim. Aham. Mas assim, na cabeça do meu usuário não vai funcionar assim, né? Ele tem um outro estilo de vida, é um outro público. Então, eles nos apoiavam muito nisso. E a gente estudava também algumas coisas por fora, sabe? Porque Concorrentes também, né? concorrentes, a gente fazia alguns benches também, é bem legal. E assim, cada vez mais, nesse mercado financeiro, a gente começa a entender que, assim, um produto financeiro, ele não é um fim, né? Então, assim, o produto financeiro, ele tá cada vez mais vinculado a outras questões da vida da pessoa. Então, ele vai estar ali vinculado numa jornada de compra, ele vai estar ali vinculado numa assinatura, em coisas do cotidiano. Então, cada vez mais a gente entendendo isso, a gente começa a trazer, entender o comportamento das pessoas, né? E trazer soluções financeiras para o dia a dia delas, né? Até porque quando a gente tá fazendo produtos, a gente tá fazendo um produto para uma pessoa. Uma pessoa que tá lá na ponta que vai utilizar o nosso produto. Então, é importante conhecer como que é o nosso persona, Exato. quais são essas dores que ele tem, como que a gente vai solucionar essas dores Exato. de verdade. Não só criar um Exatamente. produto por criar um produto, ou pensar só na entrega do produto, mas qual que é o resultado que aquele produto vai, né, ser entregue ali pro meu cliente. Exatamente. E é uma dor, assim, né? Porque às vezes a gente passa, assim, por... a gente trocando figurinhas, a gente percebe que às vezes as pessoas só querem entregar. Eu só quero entregar, eu quero dizer que eu coloquei a funcionalidade no ar, mas assim... Sabe? Você colocou, mas vai resolver? As pessoas estão usando, é só para você dizer que você colocou no ar, né? E quando a gente trabalha com produto financeiro ainda, é muito delicado. Porque, cara, você tá mexendo numa parte, assim, que é muito delicada na vida das pessoas, que são as finanças delas. Elas trabalham para aquilo, as finanças, elas viabilizam as pessoas realizarem os sonhos delas. Então, realmente é muito sério a gente trabalhar com esse tipo de produto, né? Legal, bem bacana, Lauren. Que legal que você trouxe toda essa experiência, bagagem. E vamos falar um pouquinho mais, então, para as pessoas que querem entrar na área de produtos, né? E a gente falou um pouquinho de descoberta, de conhecer o público-alvo, né? Falamos bastante também sobre finanças, trabalhar ali em uma cooperativa, no banco. Muita gente, inclusive eu aprendi muito falando de cooperativa, de como funciona, trabalhando com você ali na Unicred, com a galera da Unicred. Sicredi também, algumas outras cooperativas, mas é diferente, né? Cooperativa de banco. E para você, que também tem uma curiosidade para saber como que funciona a cooperativa, porque muita gente tem dificuldade até de entender como que funciona um banco, né? Como que funciona ali os aplicativos, como que a galera cuida de produtos, cria produtos, e como que é na cooperativa? Primeiro, qual que é a definição ali de cooperativa? Conta um pouquinho pra gente. Então, vamos lá. Assim, eu tenho um certo amor pelo cooperativismo, assim, porque eu gosto muito de trabalhar com propósito, né? E o cooperativismo, assim, a gente tem o cooperativismo de crédito, que é mercado financeiro, mas a gente tem no agro, a gente tem na saúde. Tem muita gente que nem sabe que a Unimed é uma cooperativa de saúde, né? De trabalho médico.
E quantas pessoas têm plano da Unimed, né? E o cooperativismo, ele é muito legal porque ele é um modelo de ganha-ganha. Então, assim, as pessoas, elas se juntam ali em prol de uma ação ou de algum propósito, né? E aí, cada pessoa tem uma cota dessa cooperativa. Então, assim, se eu tenho cota, se eu sou associada ou cooperada dessa cooperativa, eu tenho um pedacinho. Então, eu também sou dona. Então, assim, as decisões da cooperativa, elas são tomadas em conjunto. Assim, o cooperado, o associado, é a pessoa que realmente vai mandar na cooperativa, né? Então, claro, existe toda uma governança, né? Existe todo um processo, uma estrutura. Mas é muito legal isso, porque você tá ali aportando um valor, que é um investimento que você tá fazendo, que depois ele retorna para você em formato de sobras, tá? Então, a gente chama de sobras, legal. mas Eu aí já são ouvi falar muito de sobra. Fala, o Sim. que é sobra? É um resto? Fala sobra, né? Mas assim, é o resultado. Então, assim, Aham. por mais que a gente não tenha aqueles fins lucrativos, como as grandes instituições, os grandes bancos, a gente tem os resultados da cooperativa. Então, assim, você aportou, você consome os produtos da cooperativa, ela vai dar resultado e depois uma parte disso vai voltar para você, né? Que é aquela cota que você comprou, aquele seu Isso. percentual. É aquele seu percentual, mas assim, a cota, ela volta para você quando você fecha a conta, mas você tem um rendimento de sobras, tá? Então, assim, a cooperativa Legal. deu tantos milhões de sobras, né? Enfim, a cooperativa devolve para você. Então, por exemplo, uma ação legal que as cooperativas fizeram na época da pandemia, né? Que as pessoas estavam passando por um momento ali um pouco turbulento, as cotas, as sobras, elas ficam normalmente depositadas junto com as cotas. Então, você vai, às vezes, ter alguns mil reais ali, alguns milhares de reais de mensal? cotas. Depende da cooperativa. Tá. Depende, assim, ó, por exemplo, tem cooperativa que ela pede 2.000 reais. Só que ela vai te cobrar, tipo assim, 100 vezes de 20. Em 50 reais por mês. Ou, tipo, R$1 de cota. Depende da cooperativa que você está se associando, né? Depende do estatuto daquela cooperativa. Então, o que as cooperativas fizeram na pandemia? Deu o resultado ali das sobras. A cooperativa depositou em conta corrente. Então, teve algumas pessoas que receberam, dependendo da quantidade de cotas que elas tinham, dos produtos que elas consumiam, alguns milhares de reais ali, de resultados da cooperativa. Legal. Isso a gente está falando de cooperativismo de crédito, mas a gente tem do agro, por exemplo, né? Então, o agro é muito forte, o cooperativismo no agro é muito forte. Então, assim, uma grande parte dessa cadeia produtiva do agro, ela em algum momento vai passar por uma cooperativa. Então, é muito legal esse conceito de cooperativismo, né? Fora que a gente tem outras iniciativas que a gente, como cooperativa, tem que ter, que são ações voltadas para a comunidade. Então, normalmente legal. tem um instituto, normalmente tem uma instituição interna da cooperativa mesmo. É bem parecido com a comunidade, assim, Exato. todo mundo se ajuda. Exato, a gente tem alguns princípios do cooperativismo, né? E um deles é justamente esse apoio à comunidade. Então, tem, cara, ações em creche, ações em asilo, assim, tudo que Perfeito. for possível de ser feito na comunidade, que é interessante para aquele contexto de comunidade, as cooperativas estão ali atuando, né? Então, tem Bacana. cooperativas, como o Sicredi, por exemplo, é uma das cooperativas que está em todos os estados do Brasil e às vezes tem cidades que só tem o Sicredi. Então, assim, a gente tem produtores rurais, assim, muito pequenininhos, que estão ali, que precisam de um apoio, que o Sicredi está ali para apoiar, que o Sicredi está ali para ajudar. E esse cooperativismo, ele ajuda a desenvolver também a comunidade, né? Ele gera emprego, ele gera... Com a pessoa toma um crédito, ela vai investir no negócio dela, ela vai gerar emprego, né? Então, o cooperativismo, ele ajuda muito no próprio desenvolvimento da sociedade, daquela comunidade ali Preocupou também. bastante ali com a pessoa, né? Exatamente. Que legal. Exato. Tô apaixonada assim, já, gente. É muito legal. E, assim, às vezes as pessoas têm uma coisa, assim, de que... é cooperativa, não é seguro. Gente, calma. Calma, assim, as cooperativas, elas são uma instituição regulada pelo Banco Central. Então, assim, a gente está sujeito, da mesma forma que os grandes bancos, a gente também está sujeito a todas as sanções, a gente está sendo o tempo inteiro acompanhado pelo Banco Central. Então, assim, é seguro. A gente tem aquela segurança do fundo garantidor, assim, tudo legal. muito similar ao que a gente tem de um grande banco. O que muda... basicamente, é o modelo de negócio, né, de uma cooperativa em relação a uma instituição financeira que vai ter como foco aquele lucro, né? Que legal, muito bom. Bem interessante. Já tô, assim, apaixonada. E construir produto, quando a gente fala de construir produtos do Open Finance, a galera vê muito os bancos atuando na frente de Open Finance. Mas não. A gente trouxe a Lore aqui, a nossa guria, para falar que também
nas cooperativas Sim. tá acontecendo Open Finance e tá com tudo. Sim, tá com tudo. As cooperativas, dos sistemas cooperativos que a gente tem hoje no Brasil, a gente tem 3 que estão em todas as fases do Open Finance, né? Que é a Unicred, Sicredi e o Sicob. Então, essas 3 cooperativas já trocam dados, mas a gente tem as outras que também são reguladas e que participam como detentoras de conta, né? Ali na parte de pagamentos do Open. Então, como instituições reguladas, todas foram obrigadas a participar, né? Tem, Bacana. assim, o que pega muito às vezes é a comunicação. Tem algumas que comunicam menos, tem algumas que comunicam mais, né? Então, O Open como um todo, né? Que o Open também tem como um instituições todo. financeiras que acabam não falando ali diretamente com o cliente. Até quem está nos Exatamente. assistindo, se você já conhece o Open Finance, deixe seu comentário aqui. Se você ainda não conhece, também deixe seu comentário falando que não conhece o Open Finance, até pra gente sentir como é que tá Sim, esse mercado, né, do Open Finance, exato. porque já tá aparecendo nos aplicativos, né, de grandes bancos. Sim. A galera vem falando de Open Finance, mas eu ainda acho que é um público muito pequeno que conhece o Open Finance. Muito pequeno, assim, perto do potencial que a gente tem hoje, é muito pequeno. Só que, assim, algo que eu comentei, né? As pessoas, elas precisam perceber valor naquilo. Então, enquanto a gente não tiver mais soluções no mercado que entreguem valor, as pessoas não vão compartilhar dados. Então, assim, daqui a pouco tem que ser uma coisa mais cultural, tem que ser normal, né? Uhum. Mas, assim, a gente entende também que é um contexto que ele é complexo e que ele tá progredindo, né? Hoje, acho que o Brasil já é o maior Open Finance do Sim, mundo, o né? maior. Então, Tem a muitos gente já evoluiu consentimentos. muito, exatamente. A gente tem 30 e tantos CPFs ali que já compartilharam, 30 e tantos milhões, né? Exato, De pessoas que já compartilharam seus dados, a gente já passou de 50 milhões de consentimentos, então estamos evoluindo, né? Estamos evoluindo e cada vez mais a intenção é que as instituições comecem a usar esses dados de uma maneira muito estratégica, né? Para mapear o comportamento das pessoas, para oferecer soluções que vão resolver as dores delas, de uma maneira que seja mais personalizada, que caiba no momento de vida daquela pessoa, né? Porque quem nunca recebeu uma oferta nada a ver do tipo, ai, parcele o seu cartão em 12 vezes, pega aqui um crédito. Coisa que você não precisa, Exato. sabe? Eu recebo frequentemente algumas comunicações que eu fico, gente, eu não preciso disso aqui, sabe? E às Será que a vezes instituição realmente me conhece? Será que. Exato. E Passando. claramente não conhece, né? Porque se conhecesse, não estava me oferecendo esse produto aqui que não tem nada a ver com a minha realidade financeira. Então, acho que é muito disso. O Open ele veio como um meio para cada vez mais trazer essa personalização, né, na oferta de produtos financeiros, né? Boa. Através, né, dos dados. E quando a gente fala de trabalhar os dados do Open Finance, que vai mostrar ali uma visão 360 do cliente, perfil de consumo, tudo que ele faz ali dentro de uma instituição, a gente fala de envolver o time de dados na construção de produtos. E como que Perfeito. você enxerga isso? Qual momento ali você acha que faz sentido envolver o time de dados? Também desde a concepção, como time de experiência, até para saber depois como que é o resultado, né, final Sim. do produto. Exatamente. Na parte regulatória, a gente acaba envolvendo mais no sentido de acompanhar algumas métricas ali, que a gente quer entender, né, da efetividade de como que a gente está andando com o lado regulatório, mas no lado estratégico, é muito interessante a gente já começar envolvendo o lado de dados também, o time de dados, né? Até porque a gente precisa de ter toda essa estrutura de consumo e tudo mais para que a gente consiga trabalhar com essas informações e já no começo, na concepção do produto e ali nessa primeira implementação, a gente já ter toda essa estrutura disponível e sendo consumida, né? Então, o time de dados é fundamental e cada vez mais, né? E assim, o Open, ele é um grande data lake, né? A gente começa a criar essa grande estrutura de dados que não é necessariamente consumida só pelo Open Finance, né? Então, assim, à medida que isso Todas vai as se áreas de tornando uma negócio, né? cultura, exatamente. Então, a gente tem esse drive para dados, então as outras áreas vão começar a consumir Open, né? E aí, cada vez mais, precisa ser criada essa cultura de um foco, né, para dados, né? Usando dados para construir produtos, né? Legal. Lauren, para quem está nos assistindo e quer trabalhar com produtos, mas também quer trabalhar com produtos financeiros, de repente, quem sabe, com o Open Finance, o que você diria para essa pessoa, né, que ela precisa ali ter em mente para ela ser uma boa profissional, um bom profissional de produtos nessa frente de Open Finance? Eu acho que, assim, principalmente, ter força de vontade, querer aprender, querer estudar. Porque, assim, gente, é fundamental a gente estudar aquilo que a gente quer, que a gente tem interesse de evoluir, sabe? Então, o Open, por exemplo, ele é um produto que a gente consegue
ele tem uma documentação pronta, né, que as instituições consomem. Então, Sim. assim, eu tive colegas muito importantes do meu lado que me ajudaram muito a compreender, mas, assim, teve muita coisa que eu tive que pegar e ir ali estudando, entendeu? E não Sim. só eu, todo mundo que tava no Open, né? Sim. Porque tava todo mundo construindo e aí tu precisa estudar aquele produto. E trocar Então, bastante, né? trocar bastante. E assim, eu acho que acho que a gente tem muito conteúdo disponível hoje, sabe? E assim, às vezes gratuito. Tu não precisa gastar uma fortuna para estudar sobre produto, tu não precisa gastar uma fortuna para entender sobre um determinado produto. É ter vontade. É querer ir atrás, é querer estudar, né? É querer e sempre tá ali procurando alguma oportunidade legal para você começar a se inserir no mercado, né? Começar a entender esse mercado, ver como que é a forma mais interessante de eu começar, de eu conseguir me inserir nesse mercado, seja numa startup, seja numa instituição maior, né? Bem Enfim. legal, boa. E quando a gente fala ali, né, de Open Finance, uma coisa que me chamou bastante atenção é que hoje eu tenho muitos amigos de praticamente quase todos os bancos do Brasil. A gente acaba sendo um grupo, né? O Open Finance Brasil é uma comunidade. Quem está Sim. trabalhando acaba se conhecendo muito, inclusive a gente se conheceu assim. E o construir produtos, né, de Open Finance é muito network, muita conexão. Eu troco muito, pergunto muito para todo mundo. Exatamente. E isso eu vejo que foi uma coisa assim bem bacana de trabalhar com Foi. Open Finance, uma coisa que realmente eu amo, né, essas conexões com pessoas. E o que que você acha sobre isso? Também acha que esse foi um ponto positivo? Eu Como acho você enxerga que essa foi parte? muito positivo, porque assim, a gente sempre teve muito esse contexto de concorrência, né? E o Open, de certa forma, ele veio também para fomentar essa concorrência, né, entre Sim. as instituições e também para a gente conseguir equalizar um pouquinho mais essa concorrência hoje no Brasil. Mas uma coisa que é muito interessante é que as instituições todas meio que entraram naquele mesmo barco ali, às vezes todo mundo passando um perrengue meio desesperado, né? Vocês não estão sozinhos, Vocês vamos não sofrer estão juntos. sozinhos, então assim, o próprio pessoal foi se mobilizando, e uma coisa muito legal do Open é que assim, por mais que o Open seja regulado pelo Banco Central, foi uma iniciativa do Banco Central, ele é construído pelas instituições. Então, assim, a gente tem os grupos de trabalho do Open, de experiência, de especificações, de arquitetura, de segurança. Inclusive, você tá na liderança desses grupos também, Sim, né, sim. Lore? Eu tô num momento de transição, mas eu participava muito ativamente entrava do ali nas grupo de reuniões, a Lore super experiência. ativa, Aham. experiência, né? Sim. E aí tava todo mundo naquele mesmo barco e todo mundo começou a se ajudar, sabe? Ao invés de querer se degladiar, eu acho que isso foi muito legal. Todo Porque mundo todo mundo começou a se falava assim, ó, ajudar. o Open Finance, gente, é a competição entre os bancos. Então, o que que a Exato. gente imaginava? Nossa, vai ter muita Aham, rivalidade exatamente. entre a gente, mas pelo contrário, o que eu vejo é que a gente tá Exato. cada vez mais unidos desde o começo ali, né? A gente Pro troca lado muito. regulatório, tá todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém, né? Pro estratégico já é são outros 500, Outros porque 500. cada um vai também entender a sua estratégia. E eu acho que, assim, cada instituição financeira tem o seu foco, sabe? Cada instituição financeira tem a sua estratégia. Então, cada uma vai usar da forma que achar mais interessante, né? Mas isso foi muito legal, assim, Essa união, né? assim, porque, olha... Bem legal, boa. Agora a gente vai para um quadro bem bacana que é De Frente com a Nath. Bom, vamos lá. No quadro De Frente com a Nath, eu falo uma palavra, como se fosse aquele De Frente com a Gabi, mas é De Frente com a Nath. E aí você fala, assim, eu vou falando palavras e você vai falando o que você pensar Tá. ali na hora. Roadmap, super desafiador, e de repente surge uma demanda, né, top-down. Assim, qual a palavra que definiria esse cenário? Uma palavra? Em uma palavra. Desespero. Essa é a palavra, desespero, tá? Exatamente. Vamos lá, outra pergunta. Lauren, você entrou na área de produtos agora. E você precisa aprender como fazer um produto. E muitas pessoas, acredito que estejam nos assistindo, tá? Em momentos de transição, também vai se questionar o que eu vou aprender e para onde eu começo. Onde você acha que essa pessoa poderia se startar, assim, na área de produtos? Primeira coisa. Tá, primeira coisa, eu acho que ChatGPT. Ou qualquer inteligência artificial que te atenda.
Vai pra uma Porque ele pergunta lá. faz uma pergunta, o que eu faço, oráculo, sabe? Acho que é um bom começo, assim, e aí você segue, mapeia a tua estratégia, faz teu plano de ação Boa. e segue. Boa. É por isso que eu sempre falo, né? Quando eu entrei na área de produtos, eu fiquei assim, cara, por onde que começa? E é sempre bom, eu sempre falo, né? Ter referências de pessoas que já estão na área. Inclusive, assistam aos nossos podcasts, de produtos, tem bastante gente que já tá na área há um tempo. E ter referências, né? O que que você acha sobre mentoria, né? Ter uma pessoa ali que você pode contar, que vai te ajudar a se guiar nesse caminho, não só o ChatGPT, que ele é meu amigo, gente, meu melhor amigo, o ChatGPT. Eu falo com ele todos os dias. Eu também. Falo todos os dias. O que que você acha de ter um mentor ali experiente na área de produtos? Eu acho que é fundamental. Eu acho que é muito importante. Assim, eu acho que quando a gente precisa se cercar de pessoas que façam a gente crescer, né? O ambiente, ele molda muito quem a gente vai se tornar no futuro. O que a gente está fazendo hoje vai definir o que você daqui 5, 10 anos. Né? Exatamente, você é a que média das 5 pessoas que você mais convive. Então, eu acho que é muito importante você ter um mentor, E eu acho que, assim, ó, a gente tem perrengues que a gente não precisa passar. Alguém Sabe? já passou, né? Alguém já passou por aquela situação e, assim, você consegue cortar um caminho gigante e evitar um sofrimento que, assim, às vezes é só você pensar um pouco fora da caixa ou consultar alguém quando você... Porque, gente, a gente não tem resposta pra tudo. Pelo contrário, né? Cada vez são mais perguntas. Então, acho que é isso, assim, é fundamental ter mentores, assim, ao longo da carreira. E não só pra carreira, né? Eu acho que pra vida, acho que é muito importante, muito. O que você acha da frase "eu já sei tudo"? Eu acho que quem acha que sabe tudo é porque não sabe nada. Pelo contrário, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente sabe, né? Quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente percebe que, Mas cara, a gente se trava. a gente Não, se já trava e assim, a gente nunca deve achar que sabe tudo, porque pelo contrário, assim, o mundo que a gente vive hoje e com tantas transformações que tem, cara, a gente nunca vai saber tudo. E eu tenho a sensação assim, ó, de que a gente tá cada vez mais defasado. Não tem essa sensação? Todo Meu dia eu falo, Deus. gente, como assim? Eu tenho que aprender cada dia mais. Todo dia eu estudo um pouco Exato. e toda vez eu tenho essa vontade de estudar, entender, Exatamente. se Então, atualizar com o assim, mercado. a gente nunca vai saber tudo. E assim, e nunca sobre tudo, né? A gente sabe ali, o que a gente sabe é muito pouco perto de tudo que existe de conhecimento, né? Então, acho que é a pessoa que acha que sabe tudo, meu Deus. Não sabe nada, Não, e né? não evolui, né? Porque quem acha que sabe tudo também não evolui. Legal. Muita gente fala que existe um ego ali, um pouco de estrelinhas na área de produtos. E o que você sugere, né, pra gente diminuir isso na nossa comunidade? Que hoje a gente tem uma comunidade, né? Tem algumas comunidades de produtos. Como que a gente pode se abraçar cada vez mais, se unir e tirar um pouquinho desse pódio ali de estrelinha? Aham. Eu acho que a gente tem que começar fazendo o nosso, sabe? Eu acho que a gente tem que focar na qualidade das coisas, eu acho que a gente tem que focar em entregas legais, entregas de valor, que eu acho que na hora certa a gente vai se destacar e a gente vai conseguir, não vou dizer se aproximar, mas assim, você vai ter a visibilidade que você merece, sabe? E eu acho que é importante a gente saber se vender também, porque às vezes a gente faz tanto e a gente não sabe se vender. E essa aproximação, às vezes, é muito de pessoas que se venderam muito bem, formaram ali fizeram aquela clusterização ali no mundo de produtos que eu acho que é normal, sabe? Sim. Mas eu acho que cada um tem que fazer o Se vender de seu, alguma ter as forma. entregas, que eu acho que tem para todo mundo, sabe? Eu acho que tem Legal. mercado para todo mundo. Boa. E agora, pra finalizar, o nosso bate-papo tá tão legal, gente, mas a gente tem um quadro que é muito divertido, eu gosto bastante dessa parte, que é qual é a GIF que te representa? No nosso quadro, qual a GIF que te representa, eu vou falar um cenário e aí você vai mostrar pra galera ali qual é a GIF que representa. Tá. Primeiro, aquele momento de explicando um novo produto para o time. Qual a GIF que te representa, Lori? Esse aqui, ó. Nossa, muito bom. Muito professora, né? Bom dia, jovens mentes brilhantes, né? Então, eu sou Queridos muito... universitários, nos queridos ajude. universitários. Eu encarno a professora ali e Vai. vou. Aham. Boa. Qual a GIF que te representa em um cenário que uma reunião poderia ter sido um e-mail?
De coração, assim, nada contra, mas a minha vontade é muito essa aqui, ó. De morrer. Tá? Muito bom. Esse é o desejo, tá? Momento de planejamento do próximo quarto. Como você se sente? Esse. Eu fico muito animada, tá, gente? Muito Tem gente que, assim, ó, dá um desespero, mas eu fico muito animada de planejar, assim. Legal, agora eu sinto que quero tô ver o conquistando final. mundo. Agora eu quero ver o final de quarto e como você está sentindo. O começo do quarto a gente já viu que é toda animadinha. Tá, já tenho um. Ah, esse aqui, ó. Enlouquecendo, tá? Muito bom, muito bom. Gente, é uma pena, mas estamos chegando na reta final aqui do nosso bate-papo, Lauren. Mas eu fiquei tão feliz da gente ter trocado tantos conhecimentos e de você ter vindo de tão longe, né? Meu, ela veio, gente, de Floripa, só pra fazer aqui um podcast com a gente do Pod Produtos, gente. Isso foi, sim, pra mim super importante. É um momento bem legal aqui do Pod Produtos. Estamos, né, no início dos nossos podcasts e ter, né, uma profissional tão querida, uma super profissional, que é a Lauren, que eu tive o privilégio, gente, de trabalhar com ela, porque ela realmente manda muito bem, ela conhece muito do produto, conhece muito do que ela tá fazendo, ela sabe tudo sobre as funcionalidades, sobre o cliente, ela testa bastante também o produto, então é uma Sou coisa a que, louca do teste, gente. gente, Infernizo meu time, coitados. eu fico assim super. Eu admiro muito isso que a Lauren tem, que é. Nath, eu coloquei ali o cartão, ela vê tudo, todos os detalhes, isso chama bastante atenção, né? E eu espero que você, que esteja aí nos assistindo, também pegue isso como exemplo. Teste o seu produto, conheça seu público, conheça sobre o que você está fazendo. Como dono de produto, como gerente de produtos, a gente precisa ter esse conhecimento e saber muito sobre o que a gente está construindo, né, Lauren? Exatamente, exato. Ah, um prazer, muito bom, muito obrigada, Obrigada, pelo nosso bate-papo prazer é maravilhoso. meu. E como que a gente faz pra te encontrar ali nas redes sociais? Ela tem um sobrenome, gente, tenho. bem difícil, então eu vou deixar ela falar. Me procurem, tá, gente, no Instagram, no LinkedIn, Como tá o Lauren Instagram? Brookveld. Do meu nome mesmo, tá? Porque já é complicado assim. Vai aparecer aqui na tela, tá, gente? Tá? Lauren Brookveld, tá? Podem me procurar, me adicionem pra gente trocar uma ideia também, falar sobre carreira, falar sobre Open Finance, sobre produtos. Então, vai ser um prazer, tá? Conversar com vocês, tá? Ai, que legal, gente. E, gente, estamos chegando no fim, mas tem outros podcasts que vocês podem assistir também. A gente está lançando, né, todos os meses, a gente tem em média ali 3 podcasts que a gente vai começar a lançar. Então, cliquem aí no sininho, se inscrevam no nosso canal e também, gente, por favor, mirem aqui para o nosso QR Code, onde está mostrando o nosso site do Pod Produtos, o primeiro curso que a gente lançou sobre Discovery, mas tem novidade por aí, tá? Então, fiquem ligadinhos, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, no Instagram. Temos também o LinkedIn Page, que já temos 200 pessoas. E eu espero ainda falar um número muito grande aqui. E, gente, muito obrigada e até a próxima. Beijos!